Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram 20 entrevistas, 8 debates, 4 grandes reportagens e 2 séries com um total de 7 episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou 8 agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência. Publicámos a série Dá-lhe Gás, onde depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em Aljubarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemos-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt/contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado. Olá, seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidado o Manuel Margaritão, é especialista em transportes e planeamento regional. Doutorou-se em Economia dos Transportes pelo Instituto de Estudos dos Transportes da Universidade de Leeds, no Reino Unido. É investigador no Centro de Estudos Avançados em Gestão e Economia na Universidade do Algarve, onde também dá aulas. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje e com todo o gosto estarei aqui para as questões que quiserem colocar. Portugal é o Estado-membro da UE que mais depende da estrada para fazer funcionar a sua atividade económica. Depois de 30 anos de governos a desmantelar ferrovia e ao a negar-lhe acesso a fundos comunitários. Deve reconhecer estas palavras porque são suas. Escreveu-as no seu mural de Facebook em meados de agosto deste ano. Desde que entramos para a União Europeia, o que é que aconteceu aos caminhos de ferro nacionais? Aconteceu que foram objeto de uma opção estratégica que foi de abandonar o transporte público e particularmente a ferrovia e praticamente aplicar tudo aquilo que eram os fundos comunitários para infraestruturas na construção de estradas. Até se chegar a um determinado ponto em que chegamos a um nível em que as autoestradas atingiram uma expressão de tal forma esmagadora que a União Europeia deixou de nos financiar mais autoestradas. Portanto, a União Europeia não financia mais autoestradas. Todavia, o quadro institucional em que se construíram essas autoestradas foi em grande parte concebido numa base de parcerias público-privadas. E essas parcerias público-privadas compreendem, no fundo, um pagamento anual de montantes de tal forma elevados por parte do Estado que qualquer investimento no transporte público é impossível. Porque praticamente, isto para nós termos uma noção, agora aquilo que se fala que é o Ferrovia 2020, que já foi anunciado há 3 anos e que tem uma execução zero perto do ano em que era suposto ter terminado. Vamos lá ir, já vamos detalhar a Ferrovia 2020. Mas para nós termos uma noção, mesmo que ele fosse executado a 100%, estamos a falar de qualquer coisa como 2 mil milhões de euros para 6 anos. Ora, em cada ano que passa, as rendas pagas às autoestradas são qualquer coisa como 1.200 a 1.500 milhões de euros. Portanto, quer dizer, aqui, se tivermos em consideração que o subinvestimento cumulativo que vem desde antes da nossa entrada nas comunidades europeias e continuou a agravar-se ao longo de 30 anos. Em 1987. Exatamente. Não é? Portanto, continuou a agravar-se. Nós necessitávamos de um esforço enorme para nos fazer convergir com o resto da União Europeia em ferrovia e particularmente com a Espanha, que
seguiu um caminho totalmente diferente de nós quando se integrou nas comunidades europeias. Nós estamos cada vez mais divergentes. Eu queria cada vez mais. Dar alguns dados que de alguma forma ilustram essa diferente aposta e já vamos tentar perceber quem é que foram ou não os responsáveis por essa aposta. Sim. Nós em 68 tínhamos 3.588 km de linhas férreas em exploração. Em 2018, portanto 50 anos depois, tínhamos 2.546. Portanto, são menos 1.042 km num espaço de 50 anos. Exatamente. Pelo contrário, nas autoestradas, num espaço de 45 mais reduzido, porque os dados do INE que temos são de 2007. Mas são certos, sim. Tínhamos os mais recentes são de 2007, queria dizer. Portanto, em 72 autoestradas tínhamos 66 km, em 2017 tínhamos 3.065. Portanto, em 45 anos temos mais 2.999 km de autoestradas. E não só. E temos também esta situação única em toda a União Europeia, exceto, evidentemente, Estados-membros que são ilhas e que são muito pequenos. Somos o único país da União Europeia e da Europa Ocidental em que a quilometragem de autoestradas suplanta a das vias férreas. Isso não existe em parte nenhuma. Nem em Espanha, nem no Reino Unido, nem em França, nem em Itália, nem na Alemanha, em parte nenhuma. E nós somos, de facto, únicos. As autoestradas, neste momento, são esmagadoras. Em termos de cobertura territorial, portanto, isso depois é à luz dessa realidade que depois se compreende o papel residual que hoje tem o caminho de ferro em termos do transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias. A nossa rede ferroviária tem uma densidade inferior à média da União Europeia, que é a nossa é de 246 km por milhão de habitantes, a média da União Europeia é de 432 por milhão de habitantes. A cota que o transporte ferroviário tem no modo como as pessoas se deslocam também é inferior em Portugal face à União Europeia, 4,2% em Portugal, 7,8% na União Europeia. Há pouco disse... Exceto no corredor Lisboa-Braga, que é 8%. Portanto, quer dizer, o corredor Lisboa-Braga ainda se aproxima daquilo que é a linha do Norte, não é? Sim, linha do Norte mais extensão a Braga, Guimarães, toda essa... Onde circulam os altos e os intercidades com maior... Não sei, Pinhal Novo, Setúbal, bom, vá lá, uma coisa que vai de Setúbal a Braga, digamos assim. Mas tirando isso, nada se aproxima daquilo que é a realidade europeia. Há pouco disse que desde que tínhamos entrado para a União Europeia tinha sido feita uma opção. De quem é que foi essa? De quem é que tomou essa opção? Bom, essa opção foi tomada pelas forças políticas que governaram desde então, ou isoladamente, ou em conjunto, ou em alternância. Portanto, quer dizer, houve um consenso a nível das forças políticas de que a ferrovia era algo obsoleto e que não fazia sentido sequer considerar investir na ferrovia, exceto, digamos assim, em áreas muito localizadas, designadamente linhas suburbanas à volta de Lisboa e Porto, e pouco mais. E, portanto PSD, PP e CDS, que praticamente foi quem governou desde que entramos na União Europeia. Eu queria ir pegando nessa sua ideia. Há aqui um outro dado que é muito importante e vamos começar em 1991 porque é o ano a partir do qual o Instituto Nacional de Estatísticas tem dados. Nesse ano, entre todas as linhas que havia no país e aquelas que estavam desativadas, estava lá a linha, mas não estavam a circular lá comboios, havia 429 km de linhas desativadas. Em 2018 havia 1.075 km de linhas desativadas, portanto tinham-se tirado, tinham-se somado estes 429 mais 646 km de linhas desativadas. Quem tomou esta opção tomou-a porquê? Porquê é que se foi desativando linha atrás de linha, quilómetro atrás de quilómetro? Há várias respostas que se podem dar a isso. Há uma resposta que eu penso que poderá ser... há uma resposta que eu penso que poderá ser mais ou menos ingênua, que é esta. Por parte de quem governou, há uma base, vamos ver, há aqui fatores que são de natureza cultural
E que fatores de natureza cultural são esses? São fatores de uma classe política jovem e ignorante. Não conhecem a Europa. São ignorantes da Europa, não sabem o que é a Europa. E o que eles conhecem é o avião para Bruxelas e o carro que os leva de Bruxelas até à Comissão Europeia. Não fazem ideia do que é a mobilidade da Europa, nem como é que as pessoas e as mercadorias se movem na Europa. E, junto a isso, houve uma convicção muito influenciada por algumas tendências que já vinham do Estado Novo, do tempo do Eduardo Pacheco, em que a ferrovia era para explorar a prazo e que a mobilidade, digamos assim, entregue à estrada era um sistema que se alimentava a si próprio, isto é, portanto, as estradas iam crescendo à medida que o tráfego ia crescendo, o tráfego automóvel ia crescendo, ia consumindo mais combustível, o combustível gerava receita fiscal, pela via dos impostos, a venda de viaturas também gerava receita fiscal, isso alimentava a construção de estradas até um crescente sem fim. Isso foi a convicção, isto é a resposta mais ou menos ingênua. Há outra que eu penso que será menos ingênua, o que é? Houve deliberadamente uma vontade de distorcer a mobilidade e focalizá-la no transporte rodoviário para que depois essa mobilidade ficasse cativa de grupos económicos apoiados pelo poder e pelas direções dos partidos políticos. E é isso o ponto a que nós chegamos hoje. Portanto, nós estamos perante um monopólio protegido politicamente, em que há interesses das forças políticas e promiscuidade, inclusivamente, entre os grandes grupos económicos e aquilo que é a mobilidade, e, portanto, não interessa que haja uma alteração do paradigma de mobilidade. Portanto, está a falar de empresas detentoras de concessões rodoviárias, venda de combustíveis, em cartel ou em monopólio. Não é por acaso que, em termos de fronteiras, nós continuamos blindados relativamente à Espanha. Já lá vamos também. Nós continuamos blindados, quer dizer, o investimento estrangeiro ferroviário não entra cá. Não entra cá, portanto está blindado e, portanto, isto de facto é um esquema muito bem feito, e mesmo Portugal, evidentemente que houve outros países a nível europeu que no seu tempo, isto é a realidade que eu conheço, não apenas essa, mas aquela que eu conheço bastante bem, é do Reino Unido. O que aconteceu nos anos 60 e nos anos 70 no Reino Unido com o Beeching Plan, em que metade da rede ferroviária foi desmantelada. E isso foi aí, na Irlanda do Norte e na República da Irlanda, em que se fizeram, de facto, coisas, mas mesmo assim, Portugal suplanta, em muito pouco tempo, suplanta o que de pior se fez no Reino Unido e na Irlanda. Será porquê? Por exemplo, em setembro de 2009, faz 10 anos, exatamente, este mês, o deputado do PS por Bragança, Mota Andrade, dizia o seguinte a propósito do encerramento da linha do Tua: a ferrovia não pode ser para transportar 4 pessoas de manhã e 4 à tarde ou um cabaz de laranjas. E disse mais: ninguém pode gastar milhões e milhões para andar com um comboio a transportar 2 pessoas de manhã e outras 2 pessoas à tarde. Foi por causa disto, de só servirem para transportar um cabaz de laranjas, que fecharam as linhas do Tua, do Tâmega, do Corgo e do Sabor, as linhas de montanha do país. O deputado Mota Andrade é mentiroso e falacioso. Porque ele esquece que a linha do Tua não tinha investimento há 30 ou 40 anos. Porque se eu tivesse a autoestrada A1 com a camada de desgaste de asfalto sem a renovar durante 30 ou 40 anos, eu gostava de saber quantos automóveis é que andavam de Lisboa até ao Porto. E ele é falacioso e mentiroso. Como tantos outros. Mas não foi só o Tua, Evidentemente que se eu tiver uma linha onde eu não tenho investimento na infraestrutura há 30 ou 40 anos e aqui estiver a cair aos bocados, eu não posso prestar serviços nem com velocidade, nem com frequência, nem com fiabilidade, de modo a que as pessoas lá andem. Porque se eu for às linhas de caminho de ferro de via estreita da FEV no norte de Espanha, em que tenho linhas de caminho de ferro de via estreita eletrificadas, ou for à Suíça, em que eu tenho linhas de caminho de ferro de via estreita, onde não apenas eu tenho um instrumento de mobilidade em serviço das populações locais, mas também do montão de turistas que lá andam e que geram receita e que fazem, de um ponto de vista direto e indireto, receita para as comunidades locais e para a geração de emprego. Eu, de facto, tenho uma realidade totalmente diferente. E é de facto, graças a esses argumentos falaciosos,
que depois nós alimentámos todo um conjunto de situações que resultaram no estado de ruína a que hoje nós chegamos. Não apenas em Trás-os-Montes, mas no Alentejo, em que temos cidades como Estremoz, onde não conseguimos chegar com o comboio, nem para transportar pessoas, nem sequer para ir buscar os mármores às pedreiras de Borba e de Vila Viçosa, como se fazia há 30 anos atrás, e havia vagões que vinham diretamente de Itália e levavam os mármores de Estremoz para Carrara para ser vendido como mármore de Carrara. Nem conseguimos chegar a Serpa, nem a Moura, nem qualquer outro desses sítios. Portanto, foi graças a esse tipo de falácia e mentira que chegámos à situação onde chegámos. Mas, por exemplo, no encerramento da linha do Corgo, não é? Que ligava no seu troço final só a régua a Vila Real, ela foi desativada para obras a 25 de março de 2009, precisamente há 10 anos também. E nesta altura, Ana Paula Vitorino, que hoje é Ministra do Mar, mas na altura era Secretária de Estado dos Transportes do primeiro governo de Sócrates, disse o seguinte: a linha ferroviária do Corgo vai reabrir em setembro de 2010, depois de totalmente remodelada. A garantia foi deixada pela Secretária de Estado, não é? E ela disse ainda mais: estima-se que uma parte da obra vai ser iniciada em junho deste ano, há 10 anos, outra parte em setembro, e tudo estará concluído em setembro de 2010. A justificação para fechar as linhas em Portugal ao longo destes 30 anos tem sido dizer às populações que elas vão ser beneficiadas e depois elas já não voltam a abrir? Em parte, sim. Isso é uma coisa que não é daqui, quer dizer, quando no Reino Unido e na Irlanda nos anos 60 e nos anos 50, mas particularmente na Inglaterra se fechavam quase linhas mês a mês, muitas delas eram com base no custo evitável. Portanto, era assim, o custo evitável o que era? Temos que fazer obras. E então, o que é mais barato entre fazer obras e comprar 5 ou 10 autocarros? É mais barato comprar 5 ou 10 autocarros e vamos a isso. Quer dizer, isto então, são coisas velhas. A Ana Paula Vitorino já sabia que não ia abrir aquelas linhas quando disse que as ia renovar? A minha resposta é esta: cada qual faz política como entende e valoriza o tipo de política que faz como quem entende. Eu politicamente não sou político, mas se fosse não faria esse tipo de política. É a única resposta que eu posso dar. Nós aqui há esta semana, há pouco tempo, entrevistámos Rosário Macário, que é doutorada em Sistemas de Transportes no Instituto Superior Técnico, e é professora e é coordenadora também do mestrado em Planeamento e Operações de Sistema de Transportes. E eu gostava que ouvisse um excerto de uma declaração que ela nos fez. Muito bem, sim senhor. Se quisermos, a mobilidade hoje está, sem dúvida, nas prioridades dos governantes, quer do governo central, quer do governo local. Foi um bom governo, este governo, em relação à mobilidade? Foi um governo que tomou várias iniciativas. Se é um bom governo ou se é um mau governo, isso é um resultado que só se verá mais longe. E nem se pode avaliar apenas dessa forma. Portanto, seria leviano avaliar dessa forma. O Manuel estuda planeamento regional, também transportes há muitos anos. Que governantes é que conhece que tenham mobilidade como prioridade? Bom, eu acho que, vamos ver, não sei muitos, talvez todos. A questão é a seguinte: eu não me preocupa muito a questão da mobilidade, para ser franco. O que me preocupa é a questão da acessibilidade. Porque, na verdade, nós temos muita mobilidade, mas pouca acessibilidade. Vejamos. Vamos considerar o caso de Trás-os-Montes, em que se acabaram com as linhas de caminho de ferro, nas circunstâncias que se conhece e por aí fora. Trás-os-Montes tem muita mobilidade. Trás-os-Montes tem 3 autoestradas. E a questão é perguntar: e as populações lá têm acessibilidade? Eu não sei. Porque à medida que muitas populações locais vão envelhecendo e vão perdendo o acesso ao automóvel, até por não estarem fisicamente em condições de praticar a condução, por mais autoestradas que lá estejam, e apesar da mobilidade até ser elevada, a acessibilidade não é. A acessibilidade não é. E depois temos casos desses, quer dizer, elas precisam de ir a uma capital distrito, ao médico ou ao hospital. Não podem usufruir do automóvel. Diz-se, mas há uma carreira de caminhonetas que substituiu o comboio. Mas a carreira de caminhonetas, ou de autocarros, mas quantas vezes circula por dia? 1 ou 2 vezes por dia?
e depois para irem de um local como Boticas, ou mesmo de Vidago para Vila Real, como é que vão? Tem que mandar vir um táxi. E o táxi quanto custa? 40 ou 50 ou 60 euros? Qual é que é a reforma que eles têm ao fim do mês? 200 euros? Mas como é que é pagam um terço da reforma para irem ao médico numa viagem de táxi? Mas nesse aspecto o comboio não era mais rígido, no sentido em que hoje, por exemplo, o comboio teriam dificuldade também em chegar ao comboio, que tem um percurso fixo hoje há autocarros a pedido, não é? Há imensas câmaras municipais que têm serviços de mobilidade a pedido. É complicado. É muito complicado. Acha que o futuro não passa mais por aí, por fazer com que as pessoas peçam o transporte, ele existe? A questão é a seguinte. O comboio, além de ter as tarifas reduzidas, tinha uma fiabilidade que o transporte a pedido não tem. O que é que acontece quando, por exemplo, há gelo ou há neve, ou há condições climatéricas extremas? O comboio funciona sempre. Depois há outra coisa. O comboio integra esses territórios num espaço que também é acessível aos não residentes. O que é? É tudo aquilo que são os cidadãos não residentes que querem usufruir dos ativos do território. Designadamente os ativos materiais e imateriais. Ou seja, querem fazer turismo. Ora, por mais que haja essa mobilidade que nos garante um conjunto de autoestradas, digamos assim, a acessibilidade não existe. E isso condena muitos territórios a que, de facto, os pontos que são integrados, digamos assim, numa rede de relações funcionais, onde o turismo devia ser de facto algo como um potencial, acabam só por beneficiar pontos muito limitados do território. E portanto, lá está, nós por muito empenho que possamos vir a ter em mobilidade, não temos uma política de acessibilidades, nem tampouco temos um modelo de desenvolvimento territorial que seja subjacente ao desenvolvimento das infraestruturas. As infraestruturas que nós temos, que são autoestradas, digamos assim, são algo que nos liga, quanto muito, a Espanha. E mesmo ligando-nos a Espanha, o litoral, digamos assim, não nos garantem as reduções de distância-tempo que nos tornem um território competitivo. Isto é, tudo aquilo que sejam mais de 3 horas de viagem de carro está condenado em termos de destino competitivo. Nós não conseguimos ir a Madrid de carro em menos de 3 horas, muito menos a Barcelona, muito menos a Valladolid, muito menos a Salamanca. Mas também demoramos quase 3 horas se atrasar o alfa pendular de Lisboa ao Porto, não é? Aí quer dizer, nós neste momento estamos a desenvolver pontes aéreas de Lisboa para o Porto e mais recentemente de Lisboa para Madrid e Porto para Madrid em distâncias da casa dos 300 aos 600 quilómetros, quando praticamente toda a Europa está a abandonar pontes aéreas que vão até 800 km. Portanto, nós não só estamos a divergir da Europa, como estamos a inaugurar coisas que a Europa inaugurou há qualquer coisa como 50 anos e que abandonou 30 anos mais tarde. Portanto, nós estamos a fazer coisas que a Europa fez erradamente há 50 anos atrás. Mas na sua opinião, a solução seria o comboio? Porque naturalmente que sim, é o que toda a Europa está a fazer. A começar pela Espanha. A Espanha, em menos de 10 anos, não tem voos internos. A Espanha, em menos de 10 anos, não tem voos internos. Os únicos aviões que chegarem daqui a 10 anos aos aeroportos de Espanha são, sobretudo, aviões para os Estados Unidos, para sítios mais longínquos da Europa, como a Europa de Leste, aviões para a América Latina de expressão castelhana e pouco mais. Mas também é verdade que é dos países da Europa que mais têm aeroportos por habitante, não é? Alguns deles também encerraram. Cada autonomia tem pelo menos há uma exceção que é o Elven, que o aeroporto do Elven é o aeroporto de Faro. E não é mais porque o governo português, este e os outros, entendem que não é importante haver uma ligação do Algarve para a Andaluzia ferroviária. Portanto, passando Guadiana... Porque se tivesse, então aí o aeroporto de Faro teria uma importância ainda maior do que aquela que tem. Então,
De facto, mas há muito pouca visão nesse aspecto. Quer dizer, Então vamos àquilo que os outros, mas pelo menos este governo tem feito. Também escreveu no seu Facebook o seguinte: é uma pergunta. Nos últimos 4 anos e até ao fim do mandato, em que se distinguiu o governo atual de todos os restantes que o antecederam? Perguntou ao Manuel. E eu pergunto-lhe qual é a resposta à sua pergunta. Reabriu a passageiros a linha entre o entroncamento e Elvas com um comboio por dia para cada lado. A linha do leste, não é? Pronto. A parte disso eu não estou a ver mais nada. Mas então vamos falar sobre outras coisas que podiam ter feito e o Manuel começou por aí. O Ferrovia 2020, Sim. por exemplo, é um ambicioso conjunto de obras de renovação de vias, supressão de passagens de nível, alargamentos de cais e plataformas em estações. Prometeu-se ou prevê-se a eletrificação de 480 km de linhas, sinalização eletrónica em mais de 400, abertura de vias fechadas, como o caso do troço e renovação total da superestrutura da via da Covilhã e da Guarda na linha da Beira Baixa, e até a construção de linhas novas, como a ligação Évora-Elvas-Caia, que o Primeiro-Ministro disse em março de 2018, a maior obra de linha ferroviária nova dos últimos 100 anos. Que não é. Não é? Não. Então, é a linha do Sado, que abriu em 1925. Então isso não é verdade? Não é. Até na cronologia é falso. O ministro Pedro Nuno Santos, que tutela a ferrovia, anunciou também a reativação das oficinas da EMF, a empresa de manutenção de equipamentos ferroviários, as de Guifões, que estavam fechadas, Guifões em Matosinhos, contratando 120 trabalhadores para a CP, 67 para a EMF e ainda a integração da empresa de manutenção na própria CP. Portanto, apesar das críticas, há muito que não se vê um empenho tão grande na ferrovia. Bom, em papel, sem dúvida, em papel. Agora é assim, o Ferrovia 2020 não é mais do que o PETI 3+, do governo anterior. O PETI era o plano PETI 3+. E o Ferrovia 2020 é algo que faz tábua rasa daquilo que eram as orientações estratégicas para o setor ferroviário de 2006. E que foram... Que eram quais? As orientações estratégicas para o setor ferroviário, de 2006, eram um documento de um governo do Partido Socialista, onde inclusivamente tiveram intervenção ministros ou secretários de Estado que hoje são ministros neste governo e fizeram tábua rasa completamente disso. Estamos a falar do governo de José Sócrates e da Ana Paula Vitorino, que era a secretária de Estado de Transportes. Sim. E, portanto, orientações estratégicas... incluía a extensão da rede transeuropeia de alta velocidade cá, tinha subjacente uma noção de rede, coisa que o Ferrovia 2020 não tem. O que o Ferrovia 2020 estipula é uma espinha encravada, que é o corredor Lisboa-Porto e os ramalecos. Uns que vão para o interior e outros que nem sequer chegam à Espanha e que não formam uma rede coerente. Despreza por completo as relações com a Espanha. E nem sequer conta com a rede transeuropeia de alta velocidade e mais. Mas esse era um projeto do governo de Sócrates. Não foi o governo de Sócrates que o parou. Não era uma questão do projeto do governo de Sócrates. Havia também outra coisa. As orientações estratégicas tinham uma articulação da rede ferroviária com o território. O Ferrovia 2020 não. Não há qualquer modelo territorial que esteja associado ao Ferrovia 2020. O Ferrovia 2020 é uma coleção de remendos que nada de substancial vai alterar da ferrovia portuguesa. Se nós pegarmos no Ferrovia 2020, nas intervenções que eles lá têm. Para as pessoas perceberem, intervenções que há eles lá 3 têm. corredores, não é? Há investimentos, eles chamam corredores. Ok, mas a questão é a seguinte, o erro começa logo por aí. É que nós não precisamos de corredores, precisamos de uma rede ferroviária. O Ferrovia 2020 não aposta numa rede ferroviária. Portanto, logo aí ele está mal. Mas então é um programa de propaganda, é isso que está a dizer? Eu não digo que seja um programa de propaganda, eu penso que é um programa de remendos. É algo que aplica um conjunto, digamos assim, de investimentos, a maior parte dos quais não são investimentos de expansão, são investimentos de substituição e que, na melhor das hipóteses, permitem que o que resta da rede ferroviária não caia. Agora, a questão é o seguinte, o papel para uma rede ferroviária do século XXI
e que nos permita qualitativamente retirar carros à estrada, retirar caminhões à estrada, tornar-nos uma parte integrante das grandes acessibilidades que, por exemplo, estão aqui a surgir na vizinha Espanha. O que é que vai acontecer? Nós vamos chegar a 2025 com o Ferrovia 2020, se é que alguma coisa dele se vai fazer. E vamos demorar de Lisboa a Madrid 10 horas, quando demorávamos há 100 anos, mas de Madrid a Vigo, que é uma distância muito maior do que de Madrid a Lisboa, vão-se demorar 3 horas. Então, quer dizer, está a ser concluída a linha de alta velocidade. Eu de Madrid a Vigo ou a Santiago, que são 800 km, demora 3 horas, e para fazer 600 km de Madrid a Lisboa demora 10 horas, como há 100 anos. Há qualquer coisa aqui que está muito mal. Portanto, nós, de facto, vamos chegar a 2025. Mantém-se isto tudo tal como está. Sem qualquer tipo de alteração qualitativa. Há problemas de subinvestimento cumulativo, vão continuar a existir. O papel da ferrovia continuará a ser marginal. Isso também não se resolvia em 4 anos, ou resolvia? Depende da vontade política e depende do financiamento. E aí é que é assim, a única forma, eu penso que estes 4 anos eram uma oportunidade muito grande, ou foram no início da legislatura, para tentar de facto fazer a agulha para outro caminho, e de facto não se fez. E neste momento o problema grave que eu vejo aqui é que nós estamos numa situação que praticamente não tem solução a não ser com investimento e dinâmica que venha de fora. Exato. Isto é, ou das duas uma, ou a liberalização e o investimento externo vêm resgatar aquilo que é o transporte ferroviário e a rede ferroviária em Portugal, ou então daqui a 10 anos nós seremos qualquer coisa como um país em vias de desenvolvimento, como o Brasil, em que nós vamos ao Brasil, e o Brasil onde é que tem comboios? O Brasil tem comboios à volta das grandes cidades, o chamado trem suburbano, e depois há um outro corredor onde se transportam mercadorias e coisas do género, e o resto desaparece. Portanto, nós estamos, a nível da Europa, a ir para uma situação inédita desse género. Mas já houve um certo reconhecimento de Pedro Nuno Santos, que é Ministro das Infraestruturas, dizendo que o planeamento do Ferrovia 2020, que foi feito em 2016, foi demasiado ambicioso e irrealista. Fim de citação. Acha que o governo foi ambicioso, irrealista ou foi incompetente? Ambicioso acho que não foi. Então o que é que está neste plano? Irrealista foi. Mas o que é que devia estar neste plano e não está, então? Bom, há uma coisa logo à partida, para entendermos o Ferrovia 2020 e na debilidade estrutural que ele tem, nós temos que pensar no PETI 3+, porque o Ferrovia 2020 é um decalque do PETI 3+. Só para quem nos vai ouvir, o PETI era o Programa Estratégico de Investimentos em Transportes do Governo de Passos Coelho. E aquilo que está por detrás, para além daquilo que eu já referi, isto é, o ignorar por completo a questão de uma rede ferroviária, porque uma coisa é termos 2, 3, 4 corredores, outra coisa é termos uma rede ferroviária. Toda a economia de escala que isso produz, a operacionalidade, a fiabilidade, a cobertura do território. Nada disso é atendido pelo PETI 3+, nem tampouco pelo clone que lhe sucedeu, que é o Ferrovia 2020. Isso é um dos problemas. O outro é a questão do território e da inexistência de uma articulação com uma política de desenvolvimento do território. O outro, terceiro, é a inexistência de qualquer tipo de articulação com Espanha e à escala ibérica. Quando nós lemos Ferrovia 2020 projetar Portugal na Europa, mas que Europa? Só se for Badajoz. Para irmos comprar lá uns caramelos. Só se for isso. Agora, um outro problema grande do PETI 3+, e que passa incólume para o Ferrovia 2020, é o pressuposto de que o transporte de mercadorias é mais importante que o de passageiros. Esse é um grande objetivo assumido do Ferrovia 2020, não é? E que é um erro crasso e estratégico, porque nós, Portugal, não somos um país industrial. Temos algumas indústrias, sem dúvida, mas não somos um país industrial como a Alemanha. Nós somos um país de serviços e um país de turismo. E num país de serviço, um país que cada vez mais se terciariza e tem cada vez mais serviço e mais turismo, aqui o que é importante é um transporte de passageiros rápido, fiável, que ligue os nossos aeroportos e as nossas cidades e o nosso interior
que potencialmente têm ativos extraordinários em termos de turismo, a nós e às cidades imediatamente do outro lado da fronteira. Que se possam fundir mercados turísticos, que se possa aumentar a escala e a profundidade territorial da nossa Ibéria Ocidental. Mas se não temos turismo, e há esse foco nos serviços, então parece fazer sentido a aposta do Ferrovia 2020 em querer ligar os portos à Espanha, não? Para fazer com que a mercadoria entre nos portos nacionais e vá depois para a Europa por Portugal, ou não? Nós, é assim, o Interland... Porque o grande plano é esse. Sim, o Interland dos nossos portos tem potencial para aquilo que são as cidades imediatamente próximas à nossa raia, mas é muito duvidoso. Se é mais ou menos consensual que nós temos Interland para chegar a Madrid e quanto muito a Saragossa. Explique-nos o que é que quer dizer Interland. O Interland, área de influência. É uma palavra alemã que quer dizer área de influência. Isto é, o local onde nós podemos ir buscar cargas. Neste caso, clientes para os portos. Mas é completamente irrealista coisas que aí têm aparecido, como falar no Porto de Sines como a Roterdão da Europa Ocidental. Evidentemente que isso não tem pés nem cabeça, na medida em que pelo caminho que há de Sines até Roterdão existem N portos tão poderosos ou mais do que Sines. E evidentemente que esta é uma palavra a dizer, e não é realista que um navio que traga 16 mil contentores descarrega aqui os 16 mil contentores e depois eles sigam de comboio até a Holanda, ao invés de percorrer mais umas menos de 1000 milhas náuticas e chega a Antuérpia e a Roterdão. Ele não vai trocar nem Antuérpia nem Roterdão por Sines para que depois a carga siga por terra até a Europa. Isso é algo que é muito romântico, mas é completamente irrealista. E, portanto, mesmo isso, que é o potencial portuário que nós temos, não é nem pouco mais ou menos comparável àquilo que nós somos em termos de economia de serviços e economia de turismo. Portanto, quer dizer, nós terciários... Aliás, o problema dos comboios de mercadorias é um problema que não é apenas da incapacidade, digamos assim, ou da falta de capacidade que o transporte ferroviário tem de ir buscar mercadorias. Não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema praticamente toda a Europa, toda a União Europeia, em que, apesar de facto de neste momento, se compararmos a 1970, o caminho de ferro transporta qualquer coisa em grosso, o dobro em termos de mercadorias daquilo que transportava há 50 anos atrás. Mais coisa, menos coisa. Há 5 décadas transportava metade daquilo que transporta. É verdade. Mas em termos de cota de mercado, ele tem 1/4 daquilo que tem. Quer dizer, isto é, se hoje... Não consegue competir com o transporte marítimo? Não. Nem com, muito menos com o rodoviário. Porque o rodoviário tem uma coisa que é imbatível, é o porta a porta. O rodoviário vai à porta dos clientes. Então porquê é que se há de apostar no ferroviário? O ferroviário um dia, que nós não sabemos quando será, já deveria ter acontecido e houve intenções por parte de governos centrais da União Europeia de impor ecotaxas aos caminhões. Um dia vai abarcar, e também o marítimo de curta distância vai abarcar parte do transporte rodoviário. Mas isso é quando essas ecotaxas forem efetivas, designadamente as eurovinhetas. E então aí o que vai acontecer? Eurovinhetas é uma taxa que é aplicada ao transporte TIR, ao transporte de caminhões, que consiste em qualquer coisa como um pagamento de 5 cêntimos por cada quilómetro que eles andem com o identificador GPS. Mas isso hoje não está em vigor, não é? Não, mas estará. E depois será majorado até 15 cêntimos por quilómetro em certo e determinado tipo de passagens congestionadas, designadamente os Pirineus. Coisas como o País Basco, como a Catalunha e por aí fora. É claro que há um país que não é da União Europeia que já aplica isso há muito tempo, que é a Suíça. É assim, evidentemente, pode-se atravessar a Suíça de caminhão, mas o preço é tão grande que uma pessoa é obrigada, ou um operador, digamos assim, é obrigado a colocar um caminhão num vagão, que é uma coisa que se faz nos países alpinos e terá que acontecer aqui. Portanto, uma das formas de contornar o problema do porta a porta é começar a transportar caminhões em vagões a partir de pontos selecionados. Coisa que nós tivemos experiências dessas aqui há questão de 30 anos e depois abandonámos. Quer dizer, houve menos caminhões nas autoestradas, são menos portagens que se cobram. E, portanto, alguém entendeu
que isso não era conveniente. Nós não nos podemos esquecer que até agora temos tido... Agora, de facto, as mercadorias não pertencem ao Estado, mas durante muito tempo pertenceram, assim como a maior parte da operação de passageiros pertence ao Estado. E o que se passa é que o acionista-Estado em Portugal está muito mais empenhado nos acordos que tem com as parcerias público-privadas rodoviárias do que em fazer com que as pessoas e os agentes económicos saiam da estrada. Então eu gostava de falar da alta velocidade, Certo. que não, é algo que não está no Ferrovia 2020 e para isso Sim. gostava que ouvisse o nosso Primeiro-Ministro, António Costa. Sim. A questão do TGV, como sabe, é um tema bastante tóxico em Portugal e acho que a seu tempo é uma discussão que voltará. E voltará, não, tenho quase a certeza, não numa discussão sobre a ligação de Lisboa a Madrid, mas sobre a inserção de Portugal no conjunto da rede de alta velocidade na Península Ibérica. Ainda não é o tempo para abordarmos esse assunto? Eu acho que ainda não está manifestamente maduro, nem há condições económicas, nem condições financeiras no próximo quadro comunitário para que esse tema surja. Daqui a 7 anos, eventualmente, é um tema que poderá voltar a surgir. O Primeiro-Ministro disse isto no início de agosto, numa entrevista ao Canal 11, o canal de televisão da Federação Portuguesa de Futebol. O país tem 7 anos para esperar pela ligação à rede de alta velocidade europeia? Eu penso que não. Eu penso que não, há vários motivos. Há várias coisas que foram ditas ali que não são verdade. Começa já por a questão do país não ter condições financeiras. É mentira, tem. Portugal tem direito, tal como Espanha, a 80% de fundo perdido, de fundo de coesão, para construir as suas linhas de alta velocidade. Portugal não está interessado em receber esses fundos de Bruxelas. Está a dizer que é uma opção política É uma deste opção governo política. não avançar com o TGV? Não avançar, porque Portugal tem direito a esses fundos comunitários. Mas Portugal tinha direito a esses fundos comunitários para a primeira fase da alta velocidade, que era a entrada de Badajoz até ao Poceirão, e decidiu devolver esse dinheiro a Bruxelas. Portugal fez uma coisa que nenhum outro Estado-membro da União Europeia fez até hoje, que foi devolver fundos comunitários para a alta velocidade. Portanto, Portugal não quer. Portanto, há condições. Então não é só o Partido Socialista, o PSD e o CDS também não querem, porque foi esse governo que cancelou. O problema é o seguinte, a RAV, na altura, e isso está nas orientações estratégicas, contratou várias consultoras, no sentido de saber o que era o impacto da alta velocidade em Portugal, designadamente no corredor Lisboa-Porto. As pessoas não sabem, mas o corredor Lisboa-Porto é o corredor mais denso de toda a Península Ibérica, em termos de viagens. O corredor Lisboa-Porto, grosso modo, representa qualquer coisa como, não ponto a ponto, mas na totalidade das locações e todos os segmentos, ponto a ponto será, digamos, um quarto disso. A linha do Norte, é isso? A linha do Norte, eu não diria a linha do Norte, eu diria o corredor, portanto, algo que engloba Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, etc., por aí fora, Aveiro. Isso que é o corredor litoral compreendido entre a margem direita não do Tejo. Não estamos só a falar de ferrovia, então. O corredor, na sua globalidade, é um mercado de 30 milhões de pessoas que se deslocam todos os anos ali. Ora, quando esses estudos foram feitos, eles demonstravam que, existindo a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, qualquer coisa como 40% desses 30 milhões ia para a linha de alta velocidade, ou seja, 12 milhões. Ora bem, isso significava também que metade dos automóveis nas duas autoestradas Lisboa-Porto desapareceriam, assim como todos os aviões entre Lisboa e Porto, e havendo a ligação transversal a Badajoz ou Cáceres ou o que quer que fosse, todos os aviões entre Lisboa, Porto e Madrid. Portanto, os aviões desapareciam. E a grande coisa, e aqui o que eu digo aqui, relativamente às palavras do Primeiro-Ministro, é que o TGV não é tóxico. O que é tóxico é o não TGV. Quer dizer que foi uma má decisão abandonar o TGV? Não foi uma má, é, e continuará sendo, porque aqui o que é tóxico são as emissões das pontes aéreas que nós temos entre Lisboa e Porto, e entre o Porto e Madrid e Lisboa e Madrid, assim como os qualquer coisa de 24 milhões, que é 80%, 24 milhões de viagens de automóvel que nós temos nas duas autoestradas paralelas entre Lisboa e Porto. Nós temos sido bafejados com a sorte. Porquê? Porque, sorte ou azar, dependendo da perspectiva que nós temos, mas porque os acordos de Paris ainda não entraram em vigor em termos de
taxas aos transportes, ecotaxas que têm que ser cobradas aos transportes pelas emissões que produzem. Mas a partir do momento em que isso entrar em vigor, e eu penso que será antes de 2025, de facto aí aquilo que vai ser tóxico é o não TGV. É não termos de facto o TGV ou o AVE. Eu não gosto de lhe chamar TGV porque TGV é uma marca francesa. Eu gosto de lhe chamar AVE, que é a alta velocidade expresso, e que é a alta velocidade espanhola, mas eu chamo-lhe alta velocidade expresso. Eu não sou nacionalista, sou muito favorável aos mercados abertos, e a questão é a seguinte: uma garrafa de Coca-Cola não deixa de se chamar Coca-Cola por ser em Madrid ou por ser em Lisboa. Portanto, chama-se Coca-Cola em todo lado, e eu não me importa nada que o AVE, chegando a Portugal, se chama AVE, como ele se chama AVE quando vai à França, a cidades como Toulouse ou Marselha, ou até Paris, portanto, ou Lyon. Portanto, ele chama-se a mesma AVE. Nós chegamos a Barcelona, temos AVEs que vão a Marselha, mas temos TGVs que vão a Barcelona. Portanto, nós, por via do mercado único e da queda de fronteiras, teremos que nos habituar a esse tipo de coisas. Então, mas, de qualquer forma, o problema daquilo que nós chamamos a internalização dos custos de transporte vai colocar-se muito mais rapidamente do que aquilo que nós possamos imaginar. E então aí nós vamos chegar a uma situação muito complicada, porque é assim, o que é? Nós daqui a menos de 10 anos vamos ser um país praticamente de autoestradas e de pontes aéreas. O que é aquilo? Mas há uma coisa que pode mudar isso, não é? Que é o facto de este ano ter entrado em vigor a legislação europeia em Portugal, não é? Que basicamente liberaliza o mercado do transporte ferroviário de passageiros, não é? Portanto, bom, por arrasto sim, tivemos que adotar. Agora é assim, uma coisa é a legislação, depois há aspectos práticos que podem condicionar a aplicação da lei. Mas explique-me então o que é isto, o que é que significa a liberalização, do setor? A liberalização é assim, nas mercadorias isso já existe. Por opção política, e não teria que ser assim, o Estado decidiu alienar o seu operador de mercadorias. Isto é, a liberalização não implica a privatização de operadores de Estado. Isto Estamos a falar da CP Carga, era a empresa pública. A CP Carga, que agora é Medway, mas que já existia uma outra. No governo anterior. Isto é, mesmo antes da privatização já havia liberalização na medida em que a Tacargo já existia, e eventualmente poderão ainda vir mais 1 ou 2 ou 3 operadores privados que estão em Espanha e que estão licenciados para vir cá. Não vêm por questões contratuais. Estamos a falar de empresas que transportam mercadoria via comboio. O que é que aconteceu agora? Por via das diretivas comunitárias, aconteceu mesmo aos passageiros naquilo que se chama o longo curso. No regional não. No regional não existe. Isto é, o regional não é sujeito, porque o regional e os suburbanos, como tem uma grande componente de serviço público e que não tem por trás de si uma lógica comercial, ficam resguardados da concorrência. Mas o que diz esta mas tem que ser contratualizados. É que até ao final do ano, não é? Até 13 de dezembro, o longo curso, quem quiser entrar no mercado... Como já houve o anúncio da intenção de um operador de entrar de Valença até ao Porto, vindo de Vigo e da Corunha. Exatamente. Estamos a falar da Arriva, que é uma subsidiária da DB, do Caminho de Ferro Alemães. Exatamente. E queriam fazer uma linha de 342 km, 7 paragens no percurso. Serviço, sim. Parariam em Corunha, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Valença do Minho, Nino e Porto Campanhã. Sim, isso mesmo. E entrando em concorrência direta com o serviço misto da CP e da Renfe, que é o Celta, não é? Que é o Celta. O comboio Celta. Mas esta opção de permitir que, em teoria, a CP possa fazer serviços em Espanha, não é? Ou possa fazer serviços em França e vice-versa. A CP, tanto pode ser vítima, digamos assim, de concorrência cá, como pode lá ir fazer concorrência aos outros. Mas isto não vai, a longo prazo, olhando para aquilo que são os principais operadores ferroviários europeus, e é a Renfe, que é espanhola, a Deutsche Bahn, que é alemã, e a SNFC, que é francesa. São todas empresas públicas dos respectivos Estados. Sim. Não podem ficar com o controle total ou seja, a Europa não fica na mão de 4 ou 5 grandes operadores que são todos operadores públicos. Como é que fica a CP no meio disto? A CP pode acabar? Eu não acredito que a CP acabe.
Tenho algum ceticismo que a CPI acabe. Agora, que haverá uma reconfiguração, e isto quer dizer, vamos ver, isto não se aplica apenas a Portugal, mas de facto a todo o espaço geoeconómico europeu e particularmente à zona euro. Agora, o que acontece é o seguinte: a CPI poderá ficar algo como um operador regional. Um operador, porque até inclusivamente a própria intenção de fazer uma encomenda de comboios para a CPI, que não se sabe sequer quando é que vêm, e é uma coisa mínima, que são decisão 22, deste governo, não sim, é? são Então, de vir em 2023 sim, ou 2024, ou 25. qualquer coisa que o valha, digamos assim. Mas são comboios, vejamos, houve uma opção para adquirir, independentemente de serem muitos ou serem poucos, houve uma opção política de adquirir material circulante para o regional. Mas nada para o longo curso, que paradoxalmente o longo curso a nível da CP é lucrativo. E para aí nada. E o longo curso está extremamente envelhecido. Os comboios, por exemplo, que são, digamos assim, a bandeira do longo curso, que são os comboios de pendulação ativa, que são 10 unidades. Os alfa pendular, não é? Não vão durar 10 anos. Quer dizer, é um comboio de basculação da caixa. Eles tem um desgaste muito grande. A meio da sua vida útil, não é? Estão em meio da renovação. Muito mais. Aquilo não dura até 2030. E fazem 20 anos este ano. O serviço começou... Agora, se nós aliarmos, é assim, se nós A 1 conjugarmos... de julho de 1999. Deixe-me só dar aqui um contexto Exatamente. em relação aos alfa, porque é importante. Os alfa foram contratados, ou foi uma ideia que tinha um objetivo muito claro, que era aguentar a linha do Norte. Aguentar a linha do Norte até se fazer uma nova. Era esse o objetivo? Era aguentar a linha do Norte. Porque... Eles já aguentaram várias linhas do Norte, mas há de chegar um dia que não aguentam mais. O que é que isso quer dizer? Significa que a linha do Norte, isso enquadra-se naquela pergunta inicial, porque é que se decidiu abandonar o caminho de ferro? Logo nos anos 80, no final dos anos 80, houve, e inclusivamente a nível do próprio governo, houve um ministro, e eu posso falar dele, ele já cá não está, que era o engenheiro Oliveira Martins. E que já nessa altura, e isso está escrito, pode-se consultar a um livro que se chama A Questão Ferroviária, em que é de 1987, portanto estamos a falar de um livro que foi escrito há 32 anos. E ele, na altura, identifica o erro que seria tentar recuperar a linha do Norte, com todos os problemas de plataforma, com todos os problemas de traçado. Por que é que ela não funciona? Porque o que é que se passa com a linha do Norte? Passa-se a mesma coisa com a Estrada Nacional número 1 antes de existir a Autoestrada A1. Porquê? Quando nós íamos de Lisboa ao Porto, na Estrada Nacional número 1, nós passávamos por dentro das aldeias, tínhamos a mistura com tratores, tínhamos a mistura com tráfego local, tínhamos caminhões, tínhamos tudo ao mesmo tempo. Às vezes passávamos por dentro das povoações, passávamos por dentro de Leiria, passávamos por dentro de Coimbra, por dentro de Águeda. E então foi necessário fazer a A1. Porquê? Precisamente para separar um conjunto de tráfegos de longo curso que já não era compaginável com a polivalência da velha Estrada Nacional. Aqui o que temos na linha do Norte é a mistura de todo tipo de comboios. Temos o Alfa a tentar andar a 200 km por hora num traçado velho, com problemas estruturais também, a nível de plataforma, onde ao mesmo tempo andam comboios de mercadorias de contentores, andam comboios que param em todas as estações e apiadeiros, depois não andam comboios regionais. Precisamos de uma linha do Norte nova? Exatamente, em que de facto se tirem os comboios rápidos dali. Mas quando diz nova, é mesmo um traçado novo, não é remendar. Não temos já condições de remendar, está aquilo a remendar, isto é o chamado projeto de modernização da linha do Norte, que é de 1988, portanto o engenheiro João Maria Oliveira Martins é afastado, ainda no governo Cavaco, e é metido lá um outro ministro dos transportes, em que diz, não queremos cá uma linha do Norte nova, vamos recaustar a velha. Mas essa recaustagem vai continuar. O Plano Nacional de Investimentos 2030 prevê a quadruplicação da via. Não há condições para quadruplicar. Não há condições para quadruplicar.
Ou pelo menos em troços. Não há condições, não há condições. Aquilo que é a linha do norte é aquilo que em engenharia civil se chama um cancro. Isto é, nós fazemos obras. E quando acabamos as obras, passado não sei quantos anos no subtroço tal, o outro que foi intervencionado 10 anos antes já está a necessitar de obras e nunca mais saímos aqui. Passam-se 20, 30, 40, 50 anos e a solução estrutural continua a faltar. E aquilo, os problemas vão se agravando. Com a agravante agora nova, é que nós vamos chegar a 2025 e o Alfa pendular vai para a sucata. Há uma coisa, temos a conjugação de um comboio que está velho e que vai para a sucata com uma linha cuja modernização não se vai acabar nem daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos e vai custar a mesma coisa do que uma linha completamente nova em condições para se atingirem tempos de trajeto entre Lisboa e Porto que nos permitem, por exemplo, eliminar a ponta aérea, que é uma aberração completa. Uma ponta aérea em 300 km é uma coisa que não há em parte nenhuma da Europa. Eu queria só ler as declarações do engenheiro João Cravinho. Ele era Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território do primeiro governo de António Guterres. E uma semana depois da inauguração do Alfa Pendular, que foi inaugurado com um ano de atraso, porque se atrasou, claro. A empresa que construiu os comboios atrasou-se um ano. É normal. Mas ele, na altura, era um serviço, e foi apresentado como um serviço de alta velocidade, cujo objetivo era ligar Lisboa ao Porto em 2 horas. É verdade que nesse primeiro ano ligava em 3 horas e 30 e hoje liga em 2h50. Mas Sim. Ele dizia o seguinte: para os portugueses de hoje, portanto, há 20 anos, talvez fosse suficiente pensar-se nos 250 km/h, mas vale a pena investir deliberadamente num sobrecusto em relação às preferências do nosso tempo e avançar para os 350 km/h. Sim. Algum dia isto vai acontecer? Andar-se em Portugal a estas velocidades, seja para ligar o norte ao sul, seja para chegar a Espanha? Em 1856, quando se abriu os 36 km de Lisboa ao carregado, chegou-se a atingir 40 km por hora. E na altura achava-se estranho que alguma vez se andasse a 100 km por hora, de comboio ou de qualquer outra coisa. A questão das velocidades... Sim, em 1980 e em 1986 é o próprio tempo demorava-se 3 horas a chegar de Lisboa ao Porto. Portanto, quase o mesmo que se demora hoje, claro. E não havia Alfa Pendular. Não, mas nessa altura também não haviam os comboios regionais e os comboios de mercadorias a entupir a linha. Pois, havia muito menos. E a questão é, lá está, as velocidades são as próprias sociedades que fazem, evidentemente. Nós podemos. A questão é muito simples. A resposta, se algum dia teremos 350 km por hora a andar em Portugal. É indicativo. Também não temos os 220 que é suposto o Alfa ter durante temos o percurso todo. Sim, temos em alguns troços pequeninos, pronto, da Ambialhada até Aveiro. Do total do trajeto, não é? Pronto, temos um cheirinho. Mas não era para o isso, Algarve, não foi para isso que eles compraram, não é? Para o Algarve também temos um cheirinho de 220 desde o Pinheiro até perto de Grândola. Ok. Também temos um cheirinho de 220 km por hora e depois temos também, como é que se chama aquilo, desde as Ermidas, Sado, até quase até à Torre Vã. Pronto, temos ali um ar de sua graça. Pronto. Agora lá está. Os 350 km por hora serão qualquer coisa de banal. Os 320 hoje são banais em muitos sítios da Europa e até da Ásia. Serão banais, cada vez mais banais à medida que a tecnologia for evoluindo. De qualquer forma, há aqui uma distinção que temos de fazer. Uma coisa é a prática da velocidade, outra coisa são as características da infraestrutura. E, naturalmente, quando construímos uma linha nova, nós não vamos construí-la com parâmetros de 200. Se de facto vamos partir do zero, vamos construí-la com parâmetros de 400 ou mais km por hora. O que depois nós vamos lá praticar, isso são as condições comerciais e o mercado que determinam. Agora, nós fazemos sempre, por exemplo, muitas pessoas, tomemos o exemplo das autoestradas. A maior parte das autoestradas, tirando troços de montanha que nós temos cá, o limite das autoestradas pelo código são 120 km por hora. Mas os parâmetros das autoestradas, muitas delas não são 120. São 250. Elas são construídas para velocidades muito maiores do que aquelas que se praticam lá. Que é aquilo que nós fazemos numa infraestrutura. Nós fazemos uma coisa
deliberadamente sobredimensionada, porque nós não sabemos, isto é, se nós pensamos numa infraestrutura para um ciclo de vida que nós não sabemos o que é, então nós pensamos, bom, a infraestrutura não pode ser concebida para as necessidades de 10 ou 15 anos, tem que ser para 50 ou 60 ou mais anos. E, portanto, quando se fizer uma nova linha Lisboa-Porto, naturalmente se vai fazer uma linha Lisboa-Porto para 300 ou 320 ou 350 ou qualquer coisa que o seja. E depois as velocidades lá se praticarem serão aquilo que será compaginável para nós termos um tempo comercial que seja atraente, como, por exemplo, ir de Lisboa ao Porto numa hora e 15 minutos. Acha que isso vai ser possível? Com o parâmetro técnico com que a linha for construída, sim. Quer dizer, é assim. Vamos lá ver. Se a curto prazo? É um curto prazo, não. Não temos infraestrutura nem nunca teremos. Quer dizer, é assim, ainda que eu vá lá, fizesse uma coisa, que era tirar todos os comboios de mercadorias e todos os comboios regionais, tirar arredar aquilo tudo ali para fora da linha do Norte, eu conseguia, sei lá, ir de Lisboa ao Porto para aí em 2 horas e um quarto. Qualquer coisa assim do género, mas... Depois há curvaturas que não são compagináveis com uma uniformização de velocidades de 200 km por hora ao longo de todo o trajeto. Há, por exemplo, a disposição das linhas em estações de passagem que não nos permite fazer isso. São afrouxamentos obrigatórios. É por isso que disse que é preciso uma linha sim, de alta. Sim, porque, por exemplo, as próprias estações numa linha de alta velocidade são diferentes das outras estações. Têm um desenho técnico que permitem linhas de passagem que são atravessadas à velocidade máxima. No próximo dia 6 de outubro vamos ter eleições legislativas e estamos mesmo a terminar a nossa entrevista, mas eu não queria terminar sem lhe perguntar o que é que espera que seja discutido até lá em relação à acessibilidade, à mobilidade, à ferrovia, aos transportes? Eu sinceramente penso que muito pouco. É assim, eu aqui vou ter que ser muito franco. É assim, o grande problema que nós temos é que os transportes e particularmente o caminho de ferro não são uma mais-valia política para o eleitorado no momento em que estamos. Porquê? Porque o caminho de ferro... Nem nas circunstâncias das alterações climáticas e um discurso muito mais preocupado com o ambiente. De haver vários partidos que propõem um plano ferroviário nacional. Eu sei, mas se nós formos ver, há exceções. E justiça seja feita a essas exceções. Mas a maior parte do próprio movimento ambientalista... São quem as exceções? Eu, por exemplo, eu lembro-me... Eu não sou assim, estou à vontade, porque eu nem sequer sou membro deles. Mas, por exemplo, aqui no caso daquela aberração que é o Montijo, temos uma associação que é a Zero e que, de facto, tem tido um papel muito interveniente e tem tido posições a nível dos transportes públicos que são muito... Mas as pessoas não votam na Zero, não é? Eu estava a falar em partidos políticos. Em partidos políticos. O problema é o seguinte, nós, em 1988, há bocado o que é que dissemos? E bem, que a cota de mercado média do caminho de ferro neste momento é 4%, todas as locações. E na linha Lisboa-Porto, estendida à Braga, é de 8%. Ora bem, em 1988, no fim dos anos 80, antes de começarem os grandes encerramentos de linhas e para aí fora na era Cavaco, o caminho de ferro entre Lisboa e Porto tinha uma cota de mercado de 22%. Embora o mercado fosse mais pequeno, não se transportavam 30 milhões de pessoas global entre Lisboa e Porto. Mas mesmo assim havia uma cota de mercado de 22%. E transportava o caminho de ferro, nessa altura, qualquer coisa como 230 milhões de pessoas por ano. Neste momento transporta à volta de 125 milhões. Qualquer coisa, quase metade daquilo que transportava há 30 anos atrás. O que é que acontece? Hoje em dia, o caminho de ferro atende sobretudo a segmentos de mercado cativo. O cidadão médio normal e até o cidadão próprio já não utiliza o caminho de ferro. Já não utiliza. E, portanto, o caminho de ferro e o próprio transporte público é algo que atende os muito pobres, os teimosos, que são verdadeiramente ambientalistas e procuram não andar tanto de carro. Mas também há muitos que querem andar de caminho de ferro, mas não podem porque ou o serviço se tornou de tal forma pouco fiável ou não existe de todo.
Eu pergunto a uma pessoa, como é que uma pessoa, por exemplo, de Vila Real ou de Viseu, que é a maior cidade europeia, ou de Bragança, mas são Viseu, as 3 capitais de distrito mas que não Viseu têm tem mais de 100 mil comboio, pessoas. É a maior cidade da Europa continental sem comboio. E era servida por 2 linhas. E não há nenhum, para nós vermos a brincadeira que é o nosso ordenamento do território e que não é nenhum. Em qualquer coisa como 30 anos de integração europeia, nenhum governo foi capaz de construir uma linha de 20 km da linha da Beira Alta até Viseu. Portanto, é assim, o próprio eleitorado já não conta com o comboio. E se de facto o eleitorado já não conta com o comboio, já não valoriza aquilo, nem se lembra, é assim, no fundo, dos partidos políticos, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, tenham a ideologia que tiverem, eles, no fundo, qual é o objetivo de um partido político em abstrato numas eleições? É ter o maior número de votos. Ora, eles procuram ter o maior número de votos procurando, digamos assim, coisas que são apelativas para o eleitorado. Se o eleitorado não liga nenhuma àquilo que é o transporte público, nem tem a percepção, a questão é esta, nem tem a percepção que tudo aquilo que são as alterações climáticas, os problemas ambientais têm muito a ver com o transporte público. Se nós formos a ver, a maior parte daquilo que é entendido como o ambientalismo em Portugal são a questão das árvores, a questão dos pássaros, a questão da paisagem. Mas o transporte público não. Quer dizer, é qualquer coisa. Depois criou-se também o mito dos carros elétricos. Bom, os carros elétricos de facto resolvem a questão das emissões, mas não resolvem a questão de congestionamento das cidades. O congestionamento que era sujo passa a ser um congestionamento limpo. Portanto, não há essa percepção. Portanto, eu não espero por parte dos partidos políticos o que eu penso isso sim, que irá acontecer em um dia, que nós não sabemos quando é, mas que já esteve mais longe. Nós vamos acordar com alguém que vem de Bruxelas a bater-nos à porta e a dizer-nos assim: olhem, vocês vão ter que pagar um imposto sobre as emissões que vai ser aplicado à Super 95, vão ter que introduzir portagens de combustão nas cidades como em Londres e por aí fora. E então aí vamos ter uma revolta popular. Porquê? Porque as pessoas vão se sentir enganadas. Disseram-nos, vocês podem largar o comboio, vão para o carro. Os próprios políticos dizem, em Portugal, as pessoas andam cada vez mais de carro, e isso até está em relatórios de gestão de empresas públicas, não só de caminho de ferro, mas até de transportes urbanos. Nós diminuímos de tráfego porque as pessoas têm maior nível de vida e compram carros. Porquê é que essas pessoas não dizem que os países onde as pessoas no mundo fazem mais viagens de comboio per capita e por ano são o Japão em primeiro lugar, a Suíça em segundo lugar e a Alemanha em terceiro lugar? Em qualquer desses países, os salários são maiores que em Portugal. E há carros, toda a gente tem carro, há autoestradas, o Japão tem a Toyota e tem a Nissan, os alemães têm a BMW, a Mercedes e a Audi e a Volkswagen, e andam, são os terceiros do mundo a andar mais de comboio, por ano e por pessoa. Portanto, um dia eu temo que isso possa acontecer, que sejam de facto lançadas ecotaxas. Nós não estamos preparados para isso. E vamos sentir o impacto forte. A Espanha, por exemplo, está preparada, a própria Itália, já não vou falar da França e do Benelux, a Alemanha, etc. Nós não estamos preparados e nós vamos apanhar isso com a agravante de sermos periféricos e ficarmos longe do centro da Europa. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, professor Manuel Margaritão, professor universitário e especialista em transportes e planeamento regional. Esta entrevista foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pelo Ricardo Esteves Ribeiro, que fez a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de sons, a Ana Batista o vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, o Frederico Raposo, a Maria Almeida, a Margarida David Cardoso, o Mota Fez, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Podem ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito destas eleições legislativas de dia 6 de outubro em fmaca.pt, no YouTube ou na vossa aplicação de podcasts. Quero ainda dizer-vos que nós queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê, e se quiserem fazer parte da nossa comunidade, encontrem-nos em fmaca.pt/contribuir. Até já!